Então preste atenção aqui, vamos dar continuidade. Está no jeito aqui, Lucas? Vamos dar a continuidade do nosso estudo no livro de Romanos. O livro de Romanos, e hoje nós estamos no capítulo 8, ainda no capítulo 8 de Romanos. Na aula passada nós trabalhamos os versículos, vocês lembram aí? 18 em diante, 18 a 25, foi o texto onde nós trabalhamos. Interessante que Paulo no capítulo 8 ele vai falar do Espírito Santo. É o capítulo que mais fala, capítulo não, é o texto que mais fala do Espírito Santo, é nesse capítulo 8, por isso que nós paramos para dar uma aula apenas para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Agora, na aula passada falamos sobre o sofrimento, onde Paulo, e aí a gente tem que entender o contexto em que Paulo estava vivendo. Paulo, não só Paulo, mas a igreja de Roma estava vivendo em quê? Em perseguição. A igreja estava, tanto é que as pessoas que estavam ali em Roma e tinham saído lá de Jerusalém por causa da perseguição, eles tinham fugido, e ali eles se encontravam, também perseguidos. E Paulo então, ele vai dizer lá no versículo 18, quando ele diz que porque para mim tenho por certeza, do que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo vai falar sobre a questão do sofrimento, vai falar sobre a questão que a natureza geme por causa do pecado, o homem também geme por causa do pecado, o Espírito Santo geme por causa não por causa do pecado, né? Mas por causa do pecado do homem. Isso tudo passa na situação em que eles estavam vivendo. Já explicamos um pouco sobre isso, então agora vamos entrar, entre aspas, numa outra sessão. Agora abra sua Bíblia no versículo 26 em diante, 26 ao versículo 30, é onde nós vamos estudar esse texto. Então abra sua Bíblia, 26 e 30. Se você não trouxe a Bíblia e sua Bíblia está no celular, só agora você pode abrir, tá? Beleza? Então aí. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Para mim, esse aqui é um dos textos mais emblemáticos que podemos ter na carta de Romanos. Vou dar um tempo para que todos encontrem. Vamos ler juntos? Vamos lá? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua palavra e nos debruçar diante dessa palavra e tirar verdades para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Fale conosco. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Normalmente nós, quando estudamos Romanos, nós transformamos esse momento em estudo, porque entendemos que é estudo mesmo, e que é diferente um pouco de um sermão. Mas quando nós lemos esse texto, não há como não fazer um sermão dele.
Então quero fazer uma junção hoje, uma junção para que possamos tirar algumas situações importantes, mas também fazer algo devocional para as nossas vidas. O texto ele inicia quando ele fala que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimidos. Aqui nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Entendemos, e nós estudamos na aula passada, retrasada, que o papel do Espírito Santo, o que é? Ele entra dentro de nós no momento da regeneração. O Espírito Santo ele entra e regenera a nossa vida. E essa palavra regeneração, como até a Viviane mesmo disse, é como se fosse algo morto, e aí ele vai o quê? Regenerar aquilo que está morto. E o Espírito Santo ele tem o poder para fazer isso, ele trabalha isso em nós. A partir do momento que ele começa a fazer isso em nós, nós nos sentimos pecadores. Então o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós para mostrarmos a nós a necessidade de buscar a presença de Deus e buscar a conversão. E é o Espírito Santo que faz isso em nós. E é interessante que o texto ele vai dizer então que esse Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Observe que o texto aqui ele está falando para crente, ele não está falando para descrente, porque normalmente nós achamos que o descrente não sabe orar, mas nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, e ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o que o Espírito Santo faz? Só para entender melhor isso, até a gente deu um exemplo na aula retrasada, que quando o Espírito Santo ele intercede por nós na questão da oração, porque não sabemos orar. Imagine, vou dar o mesmo exemplo que eu dei do Iago, mas vou dar um exemplo de outro agora, do Tiago, né? Vamos imaginar que o Tiago ele vai dar flores para Thaís. Então ele vai num lugar aí e ele pega as flores. Vamos imaginar que ele vai no cemitério e ele pega lá as flores mais bonitas que tem no cemitério, que eu não vejo nenhum problema. E aí ele coloca essas flores e faz um buquê. Aí, então o Tiago ele pega flores e leva para Thaís. Só que nessas flores vai espinhos, vai trem que não presta, vai um monte de coisa. E aí ele passa com uma outra pessoa e essa outra pessoa vai dizer: olha, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar aqui e tal, para ser uma flor, um buquê mais bonito para levar para ela, para ver se ela aceita o casamento ou não. E aí, mas ela está doida para casar, de qualquer jeito ela vai casar. Aí então você leva um buquê bacana. O Espírito Santo é isso que ele faz nas nossas orações. Nós oramos ao Senhor e muitas vezes não sabemos orar. E é como se o Espírito Santo não tivesse mudando não, né, mas moldando aquilo que nós pedimos ao Senhor e leva então de uma maneira correta. E o Espírito Santo faz isto. Mas observe, queridos, que agora entrando no texto que nós colocamos aqui, e aí depois Paulo ele fala sobre essa questão do Espírito Santo, que não sabemos orar como convém, e ele diz algo muito interessante. E vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que agora no versículo 28, Paulo ele vai trazer um conforto. Paulo ele vai trazer uma palavra de incentivo para a igreja de Roma, para os judeus que ali estavam. Mas meus queridos, quando eu olho para esse texto aqui, quando o texto fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse é um texto que normalmente, Iago, nós usamos quando? Esse é um texto que nós usamos quando você vai aconselhar alguém, quando alguém aconteceu uma situação difícil, uma tragédia. Esse é um texto que normalmente nós usamos como o último recurso para o ser humano. Quando tem alguma esperança, quando tem um sinal de vida, quando existe uma luz no fundo do túnel, normalmente nós não usamos esse texto. Normalmente nós usamos outro texto para que a pessoa possa ficar mais, olha, tem uma esperança, creia em Jesus, creia em Deus, tudo vai dar certo.
Mas quando não tem nenhuma esperança, quando não há mais luz no fundo do túnel, quando não existe mais aquela chama que está fumegando, que está acabando, mas quando ela justamente acaba, nós então usamos esse texto para aquelas pessoas. Nós chegamos e falamos: olha, meu irmão e minha irmã, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, e nós usamos sempre esse texto de uma forma negativa, onde não tem mais esperança. Mas olha só, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos aqui esse contexto que Paulo escreve, é que ainda dá um nó maior em nós, quando nós lemos o contexto desse texto. Porque quando Paulo está dizendo isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele está escrevendo talvez para as pessoas que perderam família por causa da perseguição cristã. Possivelmente aquelas pessoas que estavam lendo esta carta, possivelmente elas estavam sem família, alguns ali, porque muitos haviam morrido em Jerusalém. Havia uma perseguição tão forte naquele povo, e o contexto era, como nós falamos na aula passada, o contexto era estaca, as pessoas estavam sendo amarradas na estaca, e elas vivas, essas pessoas, jogavam-se um combustível e acendia para iluminar Roma, e elas estavam sendo mortas ali. Essas pessoas eram cerradas ao meio, essas pessoas eram jogadas em um caldeirão fervendo de azeite, essas pessoas eram mortas dessa forma, em arenas, e de repente Paulo está dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não dá um nó em nós? Principalmente, queridos, quando nós olhamos para uma realidade caótica. E volto a falar aqui, nós usamos esse texto como o último recurso para as nossas vidas. Usamos esse texto para uma fuga face à complexidade da vida cristã. Nós usamos esse texto. Talvez você que está aqui um dia já usou esse texto dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você deve ter falado isso para alguém, mas quando isso acontece com você, quando não tem mais recurso, quando não tem mais esperança, eu fico pensando, quando eu olho para esse texto, a gente começa a repensar alguma situação, porque como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana, por exemplo, eu ouvi uma notícia de uma mãe que houve um acidente aqui mesmo na rodovia, onde ela perdeu os 2 filhos num acidente. 2 filhos jovens, não voltaram para casa. A mãe esperava. Eu imagino como vai ser o dia das mães para essa mãe que enterrou seu filho, eu acho que a semana passada. Como a gente pode chegar para ela e falar assim: minha irmã, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e olha para o caixão? Como é que a gente pode entender uma situação dessa? Como entender que tudo coopera numa história que um homem missionário, um homem de Deus, ele dedicou a sua vida numa tradução da Bíblia para um povo indígena lá na Colômbia, ele brasileiro, ele dedicou a sua vida para uma tradução, mas os guerrilheiros entraram lá, e os guerrilheiros queimaram toda a tradução, que anos e anos ele estava fazendo isso. Ele volta para o Brasil, e no Brasil ele começa a fazer o trabalho novamente por uma tradução lá na área indígena. Ele começa a fazer isso, mas ele volta para o Brasil e começa a fazer alguns exames médicos, e ele descobre que ele tem câncer na medula. E ele então ora, e quando ele recebe esse diagnóstico, ele ora a Deus. Interessante que ele ora ao Senhor, e ele pede 2 coisas a Deus. Obrigado. Ele pede 2 coisas a Deus. Um missionário dedicou a sua vida ao Senhor. Ele vê que está com câncer, e um câncer já bem complicado. Ele pede 2 coisas, ele fala: Deus, eu não quero morrer sem antes eu terminar essa tradução para a aldeia indígena. Mas ele pede uma outra coisa também. Ele pede que queria ver pelo menos o seu neto. Estava grávida a sua filha, e eu quero ver pelo menos o rosto do meu neto antes de morrer. Mas ele morre antes.
ele não consegue traduzir a Bíblia, ele não consegue ver o rosto do seu neto. Como é que a gente pode chegar para ele e dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Como pode dizer isto? Ontem mesmo, visitando uma irmã da igreja que foi acidentada de moto, e com o rosto todo roxo, inchado, e eu disse isso a ela: minha irmã, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É complicado, é difícil. Eu fui no funeral de uma criança de 8 anos, e quando eu vi aquela criança de 8 anos, onde a avó que cuidava dela, a menina estava boa, não tinha nenhum problema, e de repente diagnosticou algo lá, e eu não lembro o nome da doença que a menina teve, e aí em pouco tempo a menina morre. A avó pediu oração, mesmo não sendo da igreja, não sendo crente. Como nós podemos dizer isso para o pai? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, meus queridos, não entendemos isto quando nós passamos por isto. Dá um nó. Quando nós olhamos esse texto aqui, desliga, por favor. Quando nós olhamos esse texto aqui, dá um nó em nós. Porque de fato não dá para se entender humanamente falando. Agora preste atenção nisto, igreja. Preste atenção nisso. Quando você não entende aquilo que você está passando, pelo menos, que é o principal, entenda Deus. Conheça Deus. Por que eu estou dizendo isto? Eu vou explicar, e essa aqui é uma ilustração que eu vi de um pastor e achei muito interessante. Albert Einstein. Quem foi Albert Einstein, João Marcos? Isso, um físico que fez educação física, um físico que ele descobriu a teoria da relatividade, desenvolveu a teoria da relatividade. E Albert Einstein, um famoso alemão, inclusive ele recebeu o prêmio Nobel de Física por volta em 1921. E ele visitando a América, ele trouxe a sua esposa, a senhora Elsa Einstein, e os repórteres perguntaram para ela: senhora, a senhora conhece aquilo que seu marido está fazendo, que está desenvolvendo a teoria da relatividade? A senhora conhece essa teoria da relatividade? E aí a mulher disse: olha, eu não conheço a teoria da relatividade, mas eu conheço o meu marido. Eu não conheço a teoria da relatividade que ele está desenvolvendo, mas eu conheço o meu marido. O que isso significa? Muitas vezes, meus queridos, não entendemos o problema que estamos passando, mas nós devemos entender que Deus está ali. E é isso que nós precisamos. Eu imagino, por exemplo, Jó, quando estava vivendo aquela situação. Imagine comigo Jó com aquela complexidade, sem entender o problema. Você acha que Jó entendeu o problema, Iago? Jó entendeu o problema, Lana? Não, Jó não estava entendendo absolutamente nada do que ele estava passando. O homem era rico, o homem tinha uma boa família, o homem tinha tudo. E de uma hora para outra, do dia para outro, ele começa a perder todas as coisas, sem entender nada. E a Bíblia fala que ele era um homem temente. A Bíblia não, o próprio Deus diz que ele era um homem temente, íntegro e reto. E agora ele se encontrava naquela situação, ele não estava entendendo, mas ele conhecia Deus. Por isso que ele não se desesperou. Quantas vezes nós passamos por isto? Quantas vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas você sabe que Deus está ali. Deus está ali. Estava fazendo uma visita para a nossa irmã Raimunda, que perdeu um filho, uma criança, na expectativa de vir o filho, já estava já com a barriga crescendo, já estava festejando as brincadeiras aqui, do Arionaldo e aquela coisa toda, criou-se aquela expectativa. E de repente ela vai no médico e diz: olha, a criança está morta. A criança está morta.
E a palavra que pude dar a ela naquele momento é: olha, muitas vezes nós não entendemos o que acontece, o porquê que acontece, mas nós devemos compreender, nós devemos conhecer a Deus que está no controle. A gente vai entender isso melhor quando nós entendemos aquilo que aconteceu com José do Egito. José do Egito também não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, foi vendido pelos irmãos. José do Egito não estava entendendo nada quando ele foi preso. E ele foi preso porque estava fazendo aquilo que era justo, não querendo trair o seu senhor, tendo relação sexual com a esposa de Potifar, foi preso por causa disso. José, ele passou mais de 17 anos na cadeia sem entender o porquê. Mas interessante que José só vai entender, e eu vou compreender lá em Gênesis 50, no versículo 20, quando os irmãos de José chegam diante dele, e a Bíblia fala que eles se ajoelharam diante de José. Os irmãos não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos, e a Bíblia fala que José chorou porque lembrou dos seus sonhos. Ou seja, naquele momento, José entendeu de fato o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E ele então diz, que olha, quando ele fala para os irmãos: não se preocupe, não tenham medo, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando, meus queridos, nós entendemos de fato quem é Deus, eu posso descansar nele. Um dia eu estava convidando um casal para um encontro de casais do SCC. E eu já o conhecia há um tempo. Estava convidando, falava: vamos para o encontro de casais, mas eu estava com muito medo. Sabe aquele cara que não é crente? Tem que ter medo mesmo. Ele falou: rapaz, eu vou para o encontro de casais, vou passar a sexta-noite, vou passar o sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro ouvindo que negócio vocês vão fazer lá. Vocês vão fazer uma lavagem cerebral, vocês vão chegar lá e jogar na parede, e vai dizer que tem que ser crente agora, que vai não sei o que e tal. Ele ficou com medo, porque de fato era algo no escuro. Mas por eu conhecer tão bem ele, eu disse o seguinte: você me conhece? Sim, eu conheço. E ele me conhecia antes de ser pastor. Você acha que eu levaria você para um lugar que iria te constranger? Não, eu confio em você. Então vá. Não confie no encontro de casais, confie em mim. E ele foi para o encontro. Por isso, queridos, quando nós passamos por adversidades, situações difíceis, confie em Deus. Confie em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como entender essa dimensão do cooperar para o bem? Como é que eu e você aqui podemos entender isso? Então presta atenção aqui, olha para mim, câmeras em mim, olha aqui, presta atenção nisso. Primeira coisa que nós devemos entender, a dimensão do cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, e aí eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, a visão de Deus, presta atenção aqui, a visão de Deus para nós não é terrena, mas ela é celestial. E é isso que Paulo está explicando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a visão que Deus tem para vocês não é terrena, ela é celestial. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para o texto aqui, vamos ler. Olha para o texto, vamos ler aqui. Presta atenção agora, vamos ler todo o versículo, porque normalmente nós só lemos essa parte. O versículo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o que, gente? Chamados para o seu propósito. Vamos entender aqui, qual é o propósito de Deus para nós? O texto está dizendo, propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para nós? Queridos, o propósito de Deus para nós não é você ter uma casa bacana. O propósito de Deus não é você passar no concurso público. O propósito de Deus não é tornar você o cara que vai ter, vou ter um excelente casamento, vou ter um excelente emprego. O propósito de Deus não é isso, isso é secundário. É claro que tudo isso é importante, mas isso não é o essencial, é o secundário. Normalmente nós achamos que o propósito de Deus é nos dar algo terreno. Mas o propósito de Deus maior é nos dar algo
espiritual ou celestial. Observe que o texto aqui está dizendo o seguinte, olha, o texto vai dizer o seguinte: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados. Essa expressão chamados aqui significa pregação. A pregação da palavra, ou seja, daqueles que são chamados, ou chamados, o Evangelho ele chama segundo o seu propósito. Vamos entender uma coisa aqui importante, outra coisa importante aqui. Primeiro, existe na pregação da palavra 2 tipos de chamados, né, Tiago Fior? 2 tipos de chamados. Primeiro, qual que é, Tiago? Muito bem, você acertou em cheio, hein, menino? Chamada geral. O que é uma chamada geral? Chamada geral é aquela pregação da palavra em que nós pregamos para todos. Todos vão ouvir a palavra de Deus. Isso é um chamado geral. É um chamado em qual a pessoa ouve a palavra, mas essa palavra não vai se tornar algo alicerçado na sua vida, mas é apenas um chamado. Ou nós chamamos também de vocação. Existe um outro tipo também de chamado, que é chamada especial, vocação especial, chamada especial. O que é uma chamada, ou não é chamada especial, ou chamada eficaz? O que é uma chamada eficaz? Vocês vão entender chamada eficaz em geral, vendo isso aqui, a parábola do semeador. Diz assim o texto, ou melhor, a parábola. Eu só vou, vamos tentar lembrar um pouco essa parábola aqui, irmã Didi. Diz que o semeador saiu a semear, né? E ele saiu e a semente caiu aonde? Você lembra? Aonde? Na beira do caminho, nas pedras, e entre os espinhos. Isso. Então, caiu em todo esse lugar. Essa semente dentro da parábola, significa a palavra de Deus, que o semeador jogou a semente. Só que a semente ela caiu em alguns lugares que não houve, né? Então existe aqui um chamado geral, mas existe um outro aqui, onde, aqui não tem muito a ver não, né? Essas flores aqui, essas maçãs e tal, mas quando a semente cai em terra boa, ela produz, traz vida. Queridos, o texto, quando ele fala dessa chamada especial, eu vou novamente ler o texto, e aquele que sonda os corações, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa chamada, queridos, é para alcançar o céu. É isso. Essa chamada é para alcançar o céu. O que o texto então está querendo falar? Entenda essa verdade. Nós cristãos passamos por dor, nós cristãos passamos por sofrimentos, por doenças, como todos os mortais. A diferença está no depois. A diferença está no depois. Por isso, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso perder parentes, eu posso passar por dificuldades, eu posso sofrer acidente, eu posso não ter dinheiro, perder o meu emprego, eu posso passar por tudo isso, mas tudo isso coopera porque eu terei o céu. Essa é a diferença. E é justamente isso, Paulo quer encher o coração da igreja de Roma, dizendo isso: olha, a nossa vida não é aqui. Tudo isso que está acontecendo está cooperando para o nosso crescimento, está alicerçado, porque vamos alcançar o céu. Alcançar não, nós já alcançamos o céu. Paulo, ele quer mostrar a essa igreja e a nós, que o projeto de Deus a nós não é construir castelos aqui. Não são castelos aqui, porque os castelos aqui são de areias. Agora, aliás, a visão de muitos crentes e dos judeus também. E alguns judeus aqui, não a igreja, mas alguns judeus acreditavam que Jesus não tinha vindo ainda. Não tinha vindo ainda. Jesus viria, porque Jesus ele vai vir montado num cavalo branco, com espada, gritando independência ou morte, vai acabar com Roma, vamos vencer Roma.
e vamos lá, o trono de Davi vai voltar e vamos reinar aqui. E Paulo está dizendo, não vai ser assim, não é dessa maneira. O projeto de Deus para nós, ela é celestial. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou encerrando. Agora, a visão, o segundo ponto e o último. E aí, isso aqui é magnífico. Talvez não vou poder terminar tudo aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, não dá para pegar isso aqui pela metade. Meu tempo aqui já encerrou. Eu não vou pegar pela metade aqui, porque só vou falar o ponto para nós trabalharmos na próxima aula. Por isso que esse estudo não há como ser um estudo, ele tem que ser algo devocional. Porque a vitória do amanhã já está vencida hoje. Parece um negócio meio paradoxo aqui. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque a vitória do amanhã já está vencida hoje. E eu vou entender isto rapidamente, só vou colocar aqui, lendo o último versículo. Vou pular algumas coisas aqui e na próxima aula eu vou voltar. Versículo 30. Deixa eu ver se está aqui. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também. Vamos lá, gente? Vamos ler juntos, vamos lá? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso, amém, Brasil? Isso mesmo, né? Ok? Observe aqui, rapidamente eu vou explicar isso aqui para vocês. Tem que depois eu vou voltar. Predestinação acontece aonde no tempo? Presente, passado ou futuro? Predestinação é passado. Quem estudou grego vai entender, tem um grego lá que é auristo. Auristo é um passado sem um tempo definido. E a predestinação é isso, é passado. A esse também o chamou. O chamar aqui é no presente. Chamou. Pode ser, e os que chamou, esses também justificou. Essa justificação aconteceu também no passado. E aos que justificou, esses também glorificou. A palavra glorificar está no passado, presente ou futuro aqui no texto? Está no? Glorificou, ele é passado. É isso mesmo, né, Dani? É no passado. Mas espera aí, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, Alisson. Olha aqui, presta atenção aqui. Se isso aqui está no passado, olha só, Paulo está dizendo o seguinte, queridos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus nos glorificou. Mas espera aí, Paulo estava glorificado, gente? Paulo não estava glorificado. Quando é que vai acontecer a nossa glorificação, queridos? Marcos, você lembra? Quando é que vai acontecer a nossa glorificação? Nosso corpo será glorificado. Quando? Quando Cristo voltar. Seremos então glorificados. Por que Paulo está falando no passado? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, ele está dizendo algo do passado que vai acontecer no futuro. Paulo está dizendo o seguinte, há uma segurança tão grande dele, que ele falou, olha, o Senhor nos predestinou para a salvação, o Senhor nos chamou para a salvação, e o Senhor, já somos glorificados, o já e ainda não, isso vai acontecer, mas nós podemos viver isso hoje, podemos passar por tribulações, mas você já viu algum vídeo de jogo de futebol, do cara, antes de a bola entrar no gol, ele comemorar, achando que vai fazer o gol? Eu vi um vídeo muito interessante, que o cara driblou o goleiro, e aí ele começou a comemorar e chutar, só que ele chutou errado, e a bola foi para fora. Nunca comemore antes da bola entrar. Paulo está dizendo que nós podemos comemorar antes da bola entrar, porque vai entrar. Nós seremos glorificados. Por isso que todas as situações, talvez aqui nessa noite, sejam pessoas que estão perguntando, como tudo coopera? Se tudo está ruim na minha vida. Como tudo coopera se eu estou passando por tantas situações difíceis? Por que tudo coopera? Tudo coopera porque a nossa vida não se resume aqui.
O projeto de Deus para nós é celestial. Tudo coopera porque nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque nessa noite, de fato, muitas vezes não entendemos algumas situações que acontecem, mas entendemos, mesmo não entendendo aquilo que está acontecendo, mas nós entendemos o nosso Deus. Sabemos que é Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, nós queremos descansar no Senhor. Por isso nós queremos dizer como Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh Deus, nos ensine, mesmo não entendendo, nos ensine a descansar no Senhor e saber que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Obrigado por essa palavra, por esse estudo, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Então que Deus abençoe. Podem cumprimentar os nossos visitantes, tá? E que o Senhor nos dê uma noite de paz e de segurança a todos nós. Amém.